Nós vivemos num mundo altamente competitivo. Temos guerras em todos os âmbitos. No âmbito esportivo, na luta pela vida, na vida profissional. Guerras no ponto de vista ideológico, o mundo dividido em tribos, direita contra esquerda, guerras identitárias. Nós vemos um mundo em estágio de beligerância. As pessoas estão guerreando, e em toda guerra há ganhadores e perdedores. Mas estamos vivendo também momentos difíceis. O ano de 2020 foi um ano surreal. Quando nós podíamos imaginar que seríamos impossibilitados de celebrar a vida, de celebrar casamentos, de ir a funerais, crianças proibidas de ir à escola, para socializar com seus amigos. Que ano difícil, um ano que atingiu a todos, aos países do primeiro mundo, aos países do terceiro mundo. Uma guerra se trava no campo ideológico, no campo espiritual. Esta guerra entra dentro das famílias, as famílias estão ruindo, muitas vezes por conta dessa pandemia. Mas eu queria dizer para você que em toda guerra há vencedores. Mas nenhum vencedor mantém o seu trunfo para sempre, a não ser o maior vencedor de todos, Jesus Cristo, o Senhor. Esse é o tema da mensagem de hoje. E é uma palavra de esperança para o ano de 2021. Nós não sabemos o que nos reserva. São somente prognósticos. Alguns pessimistas, outros otimistas. Mas o que eu vou apresentar aqui para vocês não é um prognóstico. É a verdade. É a verdade inexorável, que ninguém pode mudar. É a verdade de que todos quantos caminham com Jesus, caminham em triunfo. Então, meu querido, hoje eu quero que você, que já tem esta visão, seja fortalecido por ela. Mas se você que tem uma visão talvez diferente, mais pessimista, resultado daquilo que os teus olhos veem e do que os seus ouvidos ouvem, eu quero lhes apresentar Jesus, o maior vencedor de todos. E o texto que eu vou ler para vocês hoje está na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versos 14 a 17. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre, diga sempre, nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar, diga todo lugar, a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos quanto nos que se perdem. Para com estes, os que se perdem, cheiro de morte para a morte. Para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos, na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. O apóstolo Paulo está dizendo que ainda que nós estejamos engajados numa grande batalha espiritual, nós devemos entender que em Cristo Jesus nós somos conduzidos sempre em triunfo. E quando ele fala esse termo, triunfo, não é um termo qualquer. O apóstolo Paulo era um cidadão romano e certamente ao longo da sua vida ele deve ter visto, contemplado com os próprios olhos inúmeras vezes em que um general romano vencia uma batalha
e ele entrava em Roma numa procissão, num desfile, numa parade, né, como se diz no inglês, trazendo a todo o espólio da sua batalha de maneira extraordinária. Eu quero dizer para vocês que esta palavra triunfo era a honra maior, era chamado de triunfo romano, era a honra maior que um general poderia receber de Roma. Mas esta palavra, esta honraria, ela tinha que ter algumas características, alguns pré-requisitos. Por exemplo, esse comandante, ele tinha que estar na própria batalha. Ele não podia simplesmente ser um comandante estratégico, não. Ele tinha que estar com a sua espada lutando em campo. Em segundo lugar, a batalha tinha que ser completamente vencida. A região pacificada e as tropas vencedoras tinham que voltar para Roma. Em terceiro lugar, a vitória teria que derrotar pelo menos 5.000 inimigos em uma só batalha. E o território conquistado deveria ser considerável. Não podia ser uma vitória porque o inimigo bateu em retirada. Eles tinham que literalmente exterminar o inimigo em campo de batalha. A vitória tinha que ser sobre um inimigo estrangeiro e não uma guerra civil. Todos esses elementos unidos davam a este general esta honraria chamada de triunfo romano, que era coroada com a apoteose de uma parada, um desfile que durava 3 dias, irmãos, entrando pelas principais avenidas de Roma, culminando no circo romano, e ali ele era laureado como alguém que recebeu a honraria do triunfo romano. Eu quero ler aqui o relato do historiador Plutarco. Plutarco, ele descreve esta honraria que foi dada, gente, para um general Aélios, quando ele venceu a Macedônia numa batalha sangrenta. Bom, primeiro, grandes bancadas foram construídas em Roma para que o povo sentasse, exatamente como a gente vê no carnaval, né? Aquelas bancadas e o povo passando, para que a entrada triunfal fosse maravilhosa. Tinham 250 carruagens carregando estátuas dos deuses, tomadas do inimigo, nesse caso, né, dos macedônios. Macedônia hoje é Grécia, mas naquele tempo era separado. Então ele diz, olha o que o Plutarco diz, ele diz assim: tudo brilhando e polido, as peças eram empilhadas e arrumadas de forma ordenada, como arte, empilhadas cuidadosamente. Capacetes eram colocados sobre os escudos, armaduras sobre plataformas, de maneira que o som que faziam era tão alto que não podiam ser ouvidos sem temor. No segundo dia, 3.000 carroças, trazendo a prata do inimigo em 750 recipientes, seguidos de mais tesouro. No terceiro dia, vieram os cativos, precedidos por 120 touros para o sacrifício, com seus chifres adornados e suas cabeças com coroas e faixas. Em seguida, o ouro dos macedônios, e depois a carruagem do rei, sua coroa e sua armadura, o rei inimigo. Em seguida, vinham os servos do rei que perdeu, chorando com suas mãos amarradas, clamando diante das multidões por misericórdia. Depois, os filhos dos reis perdedores, e finalmente o rei Perseu em pessoa, vestido totalmente de preto e seguido por uma fila incontável de prisioneiros. Por último, veio o general vencedor,
sentado numa carruagem maravilhosamente adornada, vestido num robe vermelho, entrelaçado de ouro e segurando um ramo de louro na sua mão direita. Todo o seu exército, da mesma maneira, com ramos em suas mãos, seguindo a carruagem do seu comandante, estes os vitoriosos, né? Alguns cantando os versos de acordo com o costume dos cânticos de triunfo e o louvor pelas obras de Emílios. Essa é a imagem que o apóstolo Paulo usou para nos falar a respeito do triunfo que Jesus conduz o seu povo. Agora eu quero dizer uma coisa. Este general, ele conquistou os macedônios. Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, conquistou o planeta Terra. Glória a Deus. Eu quero que vocês saibam, meus queridos, que não importa o que esteja acontecendo, as coisas todas caminham para um desfecho. E esse desfecho um dia, não sabemos quando, será com a vitória de Cristo. Então eu e você que somos desse exército, nós precisamos estar trilhando neste mundo desta maneira, com este clima, com um clima de vitória, porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, amém ou não? Você pode aplaudir o Senhor, você pode glorificar a Deus. Então eu quero fazer algumas reflexões a partir deste imaginário que nós criamos aqui ao ler, né, o texto de Plutarco. Primeiro, esse desfile, ele deveria ser visto por todos. E neste desfile, as figuras mais importantes, o general vencedor, os seus espólios, o seu exército vencedor, e tendo ele vencido com todas aqueles pré-requisitos, no final de tudo ele era laureado com o triunfo romano. Então a minha palavra para você aqui é o seguinte: quem é o nosso general? É Cristo. Ele é o vencedor dos vencedores, nunca perdeu a batalha. Ele tem espólios também, e os espólios são divididos pelo seu povo. Então saiba você, ainda que, olha gente, no começo deste ano, logo depois daquela enchente que nós tivemos um prejuízo de R$1 milhão, não tendo um centavo em caixa, nós nos reunimos e falamos: e agora? Em uma semana a igreja estava reunida. Em um mês, Deus havia levantado através da sua igreja, e não teve nenhuma grande oferta, mas o povo entrou com tudo. Em um mês nós estávamos prontos para reinaugurar com tudo. No dia da reinauguração começou a pandemia. Aí eu falei: pronto, e agora? E quando parecia que Satanás ia ter uma vitória sobre nós, que nós iríamos recuar, Deus abriu os meus olhos. Ele disse: eu estou impedindo a igreja de pregar presencialmente, para que ela abra os olhos para o mundo. E aí nasceu a IA Church. E queridos, em menos de 6 meses nós já estamos em muitas nações. Na Europa, mais de 20 nações, mais de 120 células. No Brasil, de norte a sul, em todos os estados da federação, nos Estados Unidos, no Canadá, na América do Sul. Deus está expandindo a sua palavra, porque Cristo Jesus é o vencedor dos vencedores. Amém, igreja? Então, num tempo em que está todo mundo apavorado, num tempo em que as pessoas estão deprimidas, porque foram arrancadas da sua vida, da sua rotina, dos seus sonhos, com medo de morrer, com medo de tudo, eu quero dizer para vocês: este não é o clima de um povo vencedor, cujo general é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Amém, igreja?
Glória a Deus, aplauda ao Senhor. Este é um ano que para a igreja será um ano de vitória, um ano de avanço, um ano de conquista. Em segundo lugar, é importante mencionar o percurso do desfile. Ele seguia as principais avenidas de Roma e ele terminava no Circo Romano, também chamado de Circo Máximo, onde os cativos que entravam em fila indiana, amarrados e acorrentados no pescoço, terminavam o seu percurso lutando contra as bestas feras. Tudo isso era chamado de triunfo romano. O triunfo pressupunha uma vitória cabal, que não só conquistava terras, mas que conquistava povos e humilhava os povos. Os romanos por isso eram temidos. E quando o apóstolo Paulo está falando isso, ele está deixando claro que a nossa luta não é contra as pessoas, a nossa luta é contra os principados e potestades. E a Bíblia diz que Jesus Cristo venceu e foi colocado acima de todo principado e todo potestade, todo poder, todo nome que se nomeia não só no presente século, mas também no vindouro. E que ele envergonhou, os despojou, os desnudou. Esta é a dimensão da vitória de Cristo. Então, meu querido, o percurso dos romanos era pelas principais cidades, terminando no Circo Máximo. Mas o percurso triunfal da igreja de Cristo é nos quatro cantos da terra. Então eu estou dizendo para você que está aí em casa, para de choramingar, para de reclamar e toma posse daquilo que Jesus já conquistou na tua vida. Porque se no natural não vem, virá do sobrenatural. Porque Deus é um Deus sobrenatural, e aqueles que nele creem experimentarão o sobrenatural. Amém ou não, irmãos? Glória a Deus. Nós temos pessoas nesta igreja, pessoas muito fiéis, que enquanto todos os seus pares estão quebrando, empresas quebrando, eles estão prosperando muito. Por quê? Porque eles não andam debaixo de leis humanas, eles andam debaixo das leis espirituais. O nosso percurso, nosso triunfo, segue a Jesus, onde Ele nos mandar, nos quatro cantos da terra, na sua casa, no seu trabalho, na escola onde você estiver, você representa a Jesus. E como o texto diz, nós somos, para os que se perdem, o bom perfume de Cristo. É o perfume do vencedor. As pessoas vão passar por você e vão perceber aquele perfume de vitória, aquele perfume de esperança, aquele perfume de alegria, aquele perfume de amor. Amém ou não? E a Bíblia diz, para os que creem, perfume de vida, mas para os que duvidam e rejeitam, perfume de morte. Por quê? Porque toda vez que um cristão abre a sua boca, sorri com amor, demonstra aquilo que Cristo tem feito na vida dele, e as pessoas rejeitam, isto lhes é imputado como juízo para a morte eterna. Mas para aqueles que creem, esse perfume é perfume de vida. Amém? Então olhe para a pessoa ao teu lado e diga, o ano de 2021 para você não será de derrota. Todos quantos entrarem nesse desfile, seguindo o Salvador Jesus, vão viver um ano de vitória, um ano de esperança, um ano de milagre, um ano de prosperidade. Para quê? Para que o mundo veja que Jesus é o vencedor, e Ele é o vencedor, e Ele é o vencedor. Aqueles dias eram dias
de um clima maravilhoso, de ufanismo, de alegria, de exuberância. Soldados estavam voltando para casa, para serem recebidos pelos filhos, pelas esposas. Mas eles não vinham de qualquer forma, eles vinham, todos eles com honra de terem lutado uma batalha vencedora. Eles também faziam parte daquela honra, o triunfo romano. E eu quero que você saiba, meu querido, no momento em que você se engaja no exército de Cristo, você também recebe os louros da vitória. Você luta as batalhas, você enfrenta os inimigos. Muitas vezes nós sofremos, ficamos abatidos, nos ferimos, mas Jesus Cristo está conosco, e desde que você permaneça nele, ele vai te levantar, porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Amém, igreja? Nesse desfile havia muita pompa e circunstância. O ar era repleto de aromas, de incensos queimados pelos sacerdotes romanos, em louvor ao grande herói e vencedor. No nosso caso, o que vai exalar no ar é o perfume de Cristo na tua vida. Você crê nisso, meu querido? No exército não tem só generais, tem soldados, tem sargentos, tem tenentes, tem capitães, tem majores, tem coronéis. Não importa qual seja a tua patente no reino de Deus, você marcha no exército que nunca perdeu uma batalha, o Rei dos Reis. Amém, igreja? Por isso que o apóstolo Paulo fala: em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Então, naqueles dias, os soldados que lutaram também compartilhavam da glória e do louvor do povo. Mas os escravos e cativos tinham que lutar com as feras do circo romano. Quando você é fiel a Deus, as lutas e as batalhas, elas não vêm para te derrubar. As provas não vêm para te reprovar, elas vêm para te aprovar. Mas não tem aprovação sem prova. E importa que você saiba que, querendo ou não, você vai enfrentar lutas. Agora, do lado de quem você quer estar? Você quer estar do lado vencedor ou do lado que vai perder? Porque Jesus nunca perdeu uma batalha. E todos quantos se engajam no seu reino são mais do que vencedores. Eu quero terminar essa palavra falando que o triunfo de Cristo é muito superior ao dos romanos. O apóstolo Paulo começa dizendo: graças porém a Deus. Diga, é a Deus. As vitórias que você teve, claro que você lutou, mas a vitória não foi sua, foi Ele que conquistou e Ele te deu esta vitória. Amém? Graças então a quem? A Deus. Graças a quem, irmãos? A Deus e a Jesus. Por quê? Porque graças porém a Deus que em Cristo, quando, meus irmãos, diga sempre, nos conduz em triunfo. Esse conduz em triunfo é a parada, é a entrada em Roma. E em todo lugar ele manifesta a fragrância do seu conhecimento. Então, em primeiro lugar, você tem que entender que Jesus é aquele comandante que veio de uma terra distante, de um lugar distante, e ele lutou a batalha pessoalmente, como era mistério, como era necessário para alguém receber aquela honraria. E ele derrotou a Satanás e aos principados e potestades completamente. Quando foi que ele derrotou? Na cruz. Naquela hora que ele bradou no final de todas as suas declarações: está consumado. Tetelestai, que significa está pago. Está pago.
O preço do pecado foi pago. Aleluia! Está pago. Oh, glória a Deus! Glória a Deus! Nós jamais poderíamos vencer o inimigo. Jamais. Ele venceu por mim e por você. E a Bíblia diz que ele ressuscitou e assentou à destra do Pai e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais, acima de todo principado, de toda potestade, de todo poder, de todo nome, de todo domínio. Queridos, não existe nenhum demônio no reino espiritual que esteja acima de você. Se você estiver em Cristo Jesus, nem Satanás, cujo trono está no segundo céu, nem ele está acima de você, porque você foi elevado ao terceiro céu juntamente com Cristo, e o trono dele está no escabelo dos seus pés. Amém? Você pode dar um brado de vitória, dizer glória a Deus. Ao invés de Cristo matar 5.000 inimigos, como era necessário para receber a honraria, ele morreu e deu a vida por todos os homens. O percurso da vitória, que terminava no circo máximo, com a vergonha de todos os inimigos, em Cristo foi diferente, porque os espólios foram as almas, e ao invés de acorrentá-los, Jesus os libertou. Não é lindo isso, gente? Nós éramos escravos e ele nos libertou. Nós estávamos debaixo do domínio do poder de Satanás, e hoje em Cristo Jesus somos livres. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então o Senhor diz para você: não temas, não temas, porque eu sou contigo. Não temas, porque você é mais do que vencedor. Não tenha medo do ano de 2021, porque eu não sei como será, mas eu sei com quem eu estarei. Eu estarei com o meu Senhor, e Ele é mais do que vencedor. Amém? Aplauda ao Senhor. Hoje é dia de júbilo. Lá em Mateus capítulo 28, falando do percurso da vitória, que deveria ser trilhado, até o circo romano, no nosso caso é o mundo inteiro. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele conquistou tudo. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje o inferno foi envergonhado pelas vidas que se batizaram. Amém? Estamos cumprindo o mandado de Jesus, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você viu o que ele te prometeu? Você nunca estará sozinho. Você entendeu isso ou não? Vocês que foram batizados entenderam isso? Todos os dias estarei convosco, até a consumação dos séculos. Então, ao invés de levar o espólio para a vergonha e para serem mortos pelas feras, ele os conduz em triunfo nesta vida e para o céu quando chegar a hora, onde serão honrados e tratados como filhos. Olha, quem não tem filho nunca vai entender o que é um amor de um pai ou de uma mãe. Nunca. Porque esse é aquele amor incondicional que você ama, na hora que você bate o olho naquela pessoa, você já ama mais do que a si mesmo.
E você é filho de Deus. 2 vezes. Uma porque você foi criado por Ele, e outra porque você invocou a Jesus. E a Bíblia diz: a todos quantos o receberam, a Jesus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Quantos aqui creem em Jesus? Então diga aí com a sua boca bem forte: eu creio em Jesus. Então, meu querido, você é filho de Deus, você é filho do Deus Altíssimo, e o seu irmão mais velho é Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então nós somos conduzidos em triunfo. Amém, igreja? Glória a Deus. Os soldados romanos entravam em Roma desfilando, exibindo a sua vitória. Nós cristãos devemos desfilar nesse mundo, ainda que com humildade no coração, mas desfilar com confiança e certeza, porque este é o tempo em que o Evangelho vai arrebanhar milhões, com todo o levante desta guerra cultural que é contra Deus, que é contra a igreja, que é contra nós, que tenta desconstruir, que tenta cancelar, que tenta destruir as reputações. Eu quero te dizer: não se preocupe com o que eles pensam, se preocupe com o que Deus pensa, porque se você caminhar em vitória, milhões de pessoas serão tocadas pela sua vida, e muitos serão salvos por conta do desfile de vitória que você terá em tudo que você fizer e onde você puser o seu pé. Quantos querem receber essa palavra em nome de Jesus? Esse é o chamado de Deus para nós. Nos conduz em triunfo sempre, e em todo lugar manifesta a fragrância do seu conhecimento. Em 6º lugar, os soldados romanos gritavam cânticos de vitória. Esta é a voz do cristão. Então, meu querido irmão, se você está no meio da guerra, se a tua vitória não chegou, lute muito, mas não profira palavras de derrota. Lute, proclame a palavra, diz: está difícil, mas Deus vai me dar vitória. Está difícil, mas Deus me fortalece. Eu não cheguei lá ainda, mas vou chegar. Eu sou fraco, mas Ele é forte. E o poder de Deus se manifesta na nossa fraqueza. Amém, igreja? Esta é a atitude que Deus espera da igreja. O apóstolo Paulo foi um homem extraordinário. Teve todo tipo de guerras, açoites, apedrejamentos, muitas vezes ficou como que morto, naufrágios, perseguições, inveja, ciúmes, calúnias, tudo isso ele enfrentou. Mas olha o cântico dele, olha a declaração deste homem, que está lá em Romanos capítulo 8, versos 31 a 39, e eu vou pedir que coloque aí, você vai ler juntamente comigo, porque esta é a declaração que você vai fazer no ano de 2021, o ano inteiro, nas horas das dificuldades, você vai ler esse texto, e Deus vai te dar vitória. Vamos ler? Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará? Presta atenção disso. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Agora fale bem forte:
Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Aleluia, aplauda o Senhor e depois nós vamos terminar. Esse último trecho é mais lindo, e você vai ler e tomar posse pela fé dessa palavra. Vamos lá. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Levanta do seu lugar e aplauda ao Rei dos Reis. Esse é um tempo de celebrar a vitória. Aplauda ao Rei dos Reis, aplauda ao Rei dos Reis. Essa é a palavra que Deus tem para a tua vida. Aplauda, Senhor, glorifica o teu nome, Pai. Fortalece a tua igreja, que esta palavra seja verdadeira na nossa vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. A equipe de louvor pode subir aqui. Eu quero que você feche seus olhos. Pode se sentar. Nós estamos em guerra. Mas você pode escolher o lado vencedor. Basta que você convide a Cristo para entrar na sua vida, para te dirigir em todos os momentos da sua vida. Mas tudo começa com você abrindo o seu coração e dizendo: Senhor, sozinho eu não dou conta, sozinho eu não consigo, mas eu quero entrar, eu quero fazer parte da tua família. Então você que está me vendo pela internet, tem um QR Code aí. O Senhor está te convidando para entregar o seu coração a Ele. Não é religião. Religião é coisa de homens, mas é a fé no Filho de Deus, que morreu na cruz, e o que parecia ser uma derrota foi a vitória cabal, necessária para perdoar os nossos pecados. E Ele ressuscitou. E hoje você tem a oportunidade, você que está aqui também, de entregar a sua vida para Jesus, num ato solene. A Bíblia diz que você crê no teu coração de que Ele morreu por você, mas você confessa com a tua boca para que você seja salvo. Então eu quero te dar a oportunidade, a você que está na internet e a você que está aqui hoje também. Eu vou fazer esta oração para te ajudar a entregar a vida para Jesus, porque você tem que crer, tem que decidir e tem que fazer uma oração audível, porque a palavra é que dá autorização para que Ele entre na sua vida. Então, se você que está aqui hoje e você que está aí deseja entregar a sua vida a Cristo, talvez você já seja um simpatizante, talvez você até já creia nele, mas nunca fez uma decisão formal. Hoje você tem essa oportunidade. E se você quiser fazer essa oração juntamente comigo, eu vou pedir para você levantar sua mão. Eu estou começando a olhar por aqui. Alguém aqui desse lado? Os diáconos me ajudem, tá? Alguém? Graças a Deus aqui. Graças a Deus. Há mais alguém desse lado aqui? Graças a Deus. Há mais alguém? A igreja, graças a Deus aqui também. A igreja fica com os olhos fechados. Você que está entregando a sua vida, fica de pé, por favor. Hoje Deus vai fazer uma obra de extraordinária, de espanto na tua vida. Aplauda o Senhor. Muitas vidas estão se entregando. Glória a Jesus.
Põe a mão no seu coração e eu vou orar com você. Você que também está me vendo pela internet, faça essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz, não porque foi fraco, mas porque se entregou pelos meus pecados. A morte que era minha, o Senhor morreu, e a vida que o Senhor tem, o Senhor entregou para que eu possa viver eternamente. Eu quero fazer parte do teu reino, eu quero fazer parte do teu exército, eu quero viver para ti todos os dias da minha vida. Por isso eu te confesso como meu único e suficiente Salvador. Amém. Aplauda ao Senhor, igreja. Aplauda ao Senhor. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Estas vidas são o espólio da batalha. Só que não entram no desfile como perdedores, mas como mais do que vencedores. Mas eu quero orar por você também. Eu quero orar pela igreja, eu quero orar por vocês. Eu quero orar por você que muitas vezes tem um espírito abatido, que fica triste, que fica desanimado. É isso que o nosso inimigo quer, porque ele quer que você reaja exatamente como todos os que não creem. Mas o Senhor hoje está dizendo para você: levanta, tu que dormes, desperta, igreja. Nós não somos perdedores. Você nunca foi perdedor, você é mais do que vencedor. Então agora eu quero que a igreja ainda esteja de olhos fechados, mas eu quero orar para que Deus levante um novo exército de vencedores, de pessoas que marcharão para conquistar para o reino de Deus no ano de 2021. Eu quero que você fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos, porque a tua palavra é a verdade. A mesma palavra que criou o universo, ela é viva. E hoje fomos vivificados. Hoje a nossa fé foi fortalecida. Obrigado porque o Senhor sempre curou os doentes. Sempre, Senhor, limpou os impuros, expulsou os demônios dos oprimidos e sempre anunciou o Evangelho. Senhor, nós te dizemos Maranata. Sabemos que os dias que virão são dias maus, em que a luz brilhará mais forte, mas as trevas também serão ainda mais tenebrosas. Por isso, Senhor, a minha oração é que a tua igreja brilhe mais, para que muitos ainda sejam alcançados pela tua luz. Eu abençoo, Senhor, a todos os que foram batizados hoje, que seja o início de uma vida com Deus. Que o Senhor os guarde, Senhor, que os proteja. Recebemos com muita alegria todos os que foram aclamados. E agora dizemos a Deus que a graça maravilhosa de Jesus, e o amor de Deus o Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o teu povo, todos os dias, até o fim. Amém. Aleluia.